Amém. Boa noite com Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Meu boa noite para os nossos irmãos que estão através da internet também, as igrejas. Que Deus as continue abençoando a cada um de vocês aí. Já estamos de pé, nós vamos ler as escrituras que se encontram em Atos 2:38. Muito conhecida essa escritura. Atos 2:38. Que diz assim, falando ali das primeiras conversões: E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai celestial, aqui estamos nós, Senhor, através da Tua graça, do Teu grande amor manifestado ali no Calvário, Senhor. Nós viemos aqui nessa noite, ó Pai, e queremos e desejamos ser abençoados pelo Senhor, ó Deus. Já fomos abençoados nessa noite, ó Pai. Se parássemos por aqui com tantos louvores abençoados, que o Senhor falou a nossa alma, Senhor, nós sairia daqui para os nossos lares regozijandos, curados aqueles que entrou enfermo, libertados, Senhor, aqueles que entrou oprimido, ajudados pelo Senhor, regozijando na Tua presença, ó Pai. Mas agora nós lemos a Tua palavra, Senhor Jesus, e ela é vida para cada cristão, Senhor. O Senhor é vida para nós, ó Pai. Nós temos vida em Jesus Cristo, porque o Senhor é vida eterna, ó Pai. Ajuda cada um de nós, ó Pai. Fale conosco mais uma vez, cura todas as enfermidades se há no nosso meio ou através da internet, Senhor. O Senhor conhece a cada coração. Então que o Senhor nos ajude mais uma vez, pois nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós vamos ouvir o louvor com o irmão Isaac e a irmã Marta. Igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto o anjo passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio para nos proteger. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em Ti. Alegria em nossas vidas,
há um temor no coração. As nossas mãos estão unidas e Deus visita cada irmão. Os nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos operar. O nosso Deus está aqui, seu santo nome é Jeová. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Amém. Que Deus continue abençoando o irmão Isaac e a irmã Marta. Ele está abençoando o povo dele nessa noite. Já tem abençoado e vai abençoar mais. Vocês creem, irmãos, desse jeito? Amém. O nosso pastor, ele está um pouco rouco e sem poder falar muito, então ele pediu para que eu pregasse para os irmãos. Deus possa curá-lo. Amém. Graças a Deus. O Deus Todo-Poderoso, ele está aqui no nosso meio, está aqui para responder as nossas orações. Nós cremos desse jeito. E ele disse que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Por isso que nós temos vida eterna, vida em Jesus Cristo. Ouvir a palavra dele e crer, receber dele. Vim à igreja não para receber do nosso pastor, de mim que está pregando, de quem está tocando, dos diáconos, dos irmãos, mas receber do Todo-Poderoso que é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um destaque aqui, até mesmo foi nessa mensagem que vai ser pregada aqui à noite, Atos do Espírito Santo. Eu notei até na capa aqui e vendo esse destaque aqui do pastor Manuel Rocha, foi dia 11/8/2019, acho que foi aqui em Caisté, se eu não me engano. Ele disse assim: você tem que vir para a igreja sabendo que você vai receber algo. Receber algo. Talvez nós vemos para a igreja somente para ocupar o nosso tempo à noite, não tem outro lugar para ir, talvez por uma obrigação, talvez por causa que a nossa família fica cobrando. Não, nós não podemos vir assim para a igreja, mas vim para a igreja com esse desejo de estar sabendo que você vai receber algo. Algo de quem? Algo do nosso Deus, porque Ele tem tudo para nós. Ele tem para nós nessa noite. Deus abençoe Igor, que está aqui conosco mais uma vez, né? Que Deus possa falar ao teu coração nessa noite, assim como Ele tem falado com cada um de nós. E o profeta pregou esta mensagem, Atos do Espírito Santo.
ele leu essa escritura que eu li, essa parte, falando aqui, em Atos 2,38, Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi o que cada um de nós fez e que nós recebemos, foi o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo em nossa vida. Em nós. Temos que primeiro que arrepender dos nossos pecados. Arrepender dos seus pecados, ser batizado em nome de Jesus Cristo. Foi aquilo que nós fomos batizados em nome de Jesus Cristo, não em nome do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo, mas sim no nome dele, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro batismo que tem aqui na Bíblia. Não nos títulos, mas no nome, receber o nome dele, graças a Deus. E o profeta fala assim, no parágrafo 36, sempre quis saber, através dos anos, quando eu via aquilo e lia, eu pensava: Senhor, aqui vem homens e mulheres, dizendo à igreja, vem homens e mulheres, os tenho visto vir até o altar e se ajoelhar e chorar e orar, serem batizados em nome do Senhor Jesus, e uma semana depois estão fora no mundo novamente. Eu pensava: ó Deus, certamente a tua palavra não está errada. Deus nunca está errado. O erro pode estar em nós, mas Deus nunca está errado. A palavra de Deus sempre é verdadeira. Eu simplesmente não posso entendê-la. Porém, tu, Senhor, se eu continuar contigo, tu disseste que a tua palavra habita em mim. Mas nós temos que estar com ele, para que a palavra dele habite em nós. E tem coisas que não é para nós entender, irmãos, mas para nós crer e receber do Senhor. E no parágrafo 37, ele continua dizendo: então eu continuo com ele. Vejo agora o que isto é. Ele tem feito isto conhecido, veja, e eu nunca soube disto até que o Senhor simplesmente abriu um dia. Abriu o quê? Abriu os nossos olhos. Ele abriu os nossos olhos. Você pode dizer aí: eu posso ver. Eu não estou cego. Eu tenho a visão espiritual porque Deus nos deu. Aleluia. Ele abriu um dia. E ali isto estava bem na minha frente. Isto está sempre na nossa frente, irmãos. Está sempre na nossa frente. Às vezes muitas pessoas não querem ver. Às vezes tem pessoas que estão cegas espiritualmente falando. Está à frente deles. Está com a Bíblia na mão, está passando por aquela escritura, está vendo, mas estão cegos espiritualmente. Mas graças a Deus que Ele abriu a nossa visão espiritual. Abriu, nos trouxe a revelação de toda a palavra. Aleluia. Bem ali na minha frente, então eu vi que aquelas pessoas não eram o que elas pareciam ser no princípio. Veja isto: ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o traga. Não é aquele que deseja ser, é Deus que o elege a ser. Pela eleição de Deus, pela predestinação de Deus, nós estamos aqui nessa noite.
Somente o Senhor pode fazer isso por nós, irmãos. Nós nenhum podemos fazer um pelo outro, mas Ele fez por cada um de nós. Não é se você deseja isto. Não é se você deseja isto ou não. Você não tem nada a ver com isto. É Deus. Ele endurece a quem Ele deseja endurecer. Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Isto é certo. Não importa quem seja você, que posição você tenha, você ocupa. Se você é o presidente ou se você é um vagabundo na rua, Deus não está olhando para isso. Não faz nem um pouquinho de diferença. Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Ele teve misericórdia de nós. Graças a Deus, aleluia. Ele teve misericórdia de mim, Ele teve misericórdia de nós. Nós não merecia nada, mas Ele teve misericórdia de nós. A graça nos alcançou, irmãos. A graça de Jesus Cristo nos alcançou. E antes do começo do mundo, Ele ordenou que tantas pessoas, através das eras, seja quem elas fossem, seriam salvas pela eleição, e cada um que Ele ordenou virá a Ele. Virá a Ele. Nós vimos a Ele. Vimos a Ele, estamos aqui nessa noite porque Ele está aqui para nos abençoar. Correto? Cada um virá e nenhum deles será perdido, não. Ele ordenou. Deus ordenou. Aqueles que Ele chamaram não serão perdidos. Estamos no projeto de Deus. Aleluia. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja ali. E será como ela seria? Esta igreja que Ele fala tanto aqui, ela seria sem mancha, ela seria sem ruga. Perfeição. A noiva do Senhor Jesus Cristo, perfeita. Ele quer ver nós assim, irmãos, perfeitos. Nós seremos perfeitos como Ele é perfeito. Isso é promessa dEle. Nós descansamos em Suas promessas. Se você tem uma dificuldade aqui, uma enfermidade, algum problema, algum defeito, talvez na aparência, mas lá do outro lado nós não teremos, fisicamente falando. Seremos perfeitos como Ele é perfeito. Graças a Deus por isso. Isso é motivo de você estar alegre, regozijando, o adorando, o servindo, o amando. E agora, à medida que as eras passaram, e a vimos nesta manhã, na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, tão célebres e educados quanto podia ser, simplesmente tão santos o quanto podia andar na terra. E a Bíblia, ouça, a Bíblia diz, eles eram encontrados sem culpa, porque eles diziam, eu não tocaria naquilo, eu não faria isto. Bem, mas aquilo não era graça, aquelas eram obras. Eu vejo muitas pessoas falar lá, até mesmo no meu trabalho, dizer, mas fulano é tão bom, faz tantas obras boas, coisas boas, ajuda as pessoas, leva alimento para os lugares que estão necessitados e não sei o que mais, e vai falando. Eu acredito que essa pessoa vai estar no céu.
Mas o principal, você tem que aceitar o novo nascimento. Às vezes as pessoas fazem tantas obras boas, tantas coisas boas, mas quando chega no novo nascimento, você rejeitar o mundo e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Ele é, as pessoas não querem ser batizadas em nome de Jesus Cristo, não quer renunciar às coisas do mundo, o pecado, o mundo, não quer deixar muitas coisas, quer ficar com um pé lá e um pé cá dentro, um pé fora, um pé dentro. Mas nós, a Bíblia fala que nós não conseguimos servir a dois senhores. No parágrafo 40. E nós não somos salvos por obras, pelo que fazemos. Não é o que eu fiz que me salva, é o que Cristo fez que me salvou. Que nos salvou é o que Cristo fez na cruz do Calvário que nos salvou. Aceite isso, você que nunca aceitou, não quis aceitar, está rejeitando, está demorando, está deixando para amanhã. Aceite isto em sua vida. Enquanto há tempo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoados serão os seus pecados. O Espírito Santo vai habitar em você. Você será uma nova pessoa, uma nova criatura. Uma vida nova em Jesus. Eu não vou dizer que você não vai ter luta. Você vai ter luta sim, mas você vai ter vitória em cada luta. O cristão tem lutas, mas tem vitória. Como diz mais à frente aqui, e você vai sentir o sabor de mel. A tua vitória tem sabor de mel, como diz o hino. Como Sansão, mas aqui à frente nós vamos ver. Ali, quando aquelas abelhas assentaram naquela carcaça, quando ele venceu aquele leão, ele provou daquele mel, aquele sabor de mel, saboroso, doce. É o gozo da vitória que o cristão tem quando você vence uma luta, quando você vence o pecado. Aleluia. Não é o que eu fiz que me salva, é o que Cristo fez que me salvou, veio. Não é o que, eu não tenho nenhuma santidade, nós não temos, mas Ele é santo, e o santo dos santos habita em mim, habita em nós. Temos que crer desse jeito, irmãos. Nós não somos, mas Ele é, Ele habita em mim, Ele habita em você. Nós temos a santidade dEle. Se eu tentasse dizer bem, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de roubar, mentir, assim por diante. Isto foi o que eu fiz, veio. Aquilo seria o que eu mesmo, eu teria algo com que me jactanciar, orgulhar de mim mesmo, talvez me exaltar, eu consegui fazer isso, uma vaidade. Eu consegui tirar aquilo de mim, eu venci aquilo. E isso não foi você, você não consegue nada, eu não consigo nada, nós não conseguimos nada, nós somos nada. Temos que entender que nós somos nada sem a presença de Cristo, mas com Cristo nós somos tudo. Você conseguiu tudo através de Cristo, irmãos. Você consegue um trabalho através de Cristo, através da sua oração, do seu pedido, da sua fé. Uma esposa, uma boa esposa, um bom esposo, através do seu pedido, com fé nele, Ele te colocou no teu caminho. Deus só coloca coisas boas no nosso caminho. Se algo acontece na nossa vida que é ruim, é culpa nossa mesmo. O problema está em nós, não nele, porque Ele quer ver você feliz, Ele quer ver nós felizes.
Mas eu não parei com nada. Ele simplesmente veio a mim e tirou aquilo de mim. É Deus que tirou de nós todos os nossos pecados, a nossa vaidade, as coisas do mundo. Ele tirou de nós, Ele limpou com o seu sangue. Vê? É isto então, não é o que eu fiz, é o que Ele fez. É o que Deus fez por cada um de nós. E então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente. Olha o que acontece quando você vê que é Deus que está operando em sua vida, que você aceite a Ele, que você arrepende de seus pecados, que você o ama, que você deseja estar perto dEle, de ler a palavra dEle. Então o Espírito Santo habita em você, e você começa a crescer espiritualmente falando. É diariamente, não vai ser da noite por dia, aos pouquinhos, Deus vai tirando de você aquilo, tira aquilo de mim, e vai tirando, e nós vamos modificando, sendo uma nova pessoa. As coisas do mundo vai saindo, a presença de Deus vai chegando, algo novo vai acontecendo, cura, libertação. Vamos crescendo na estatura de um varão perfeito. E o Espírito Santo ama habitar em nós quando nós estamos cheios de Deus. Aleluia. Vai crescendo diariamente, cresce, se fazendo maior e maior, tirando fora todas as coisas, as ansiedades, a tentação. Tudo vai saindo e tem que sair mesmo. Quando Deus chega, irmãos, todo o mal tem que ir embora, toda dificuldade tem que sair, toda enfermidade tem que sair da frente, porque Ele é Deus. E o diabo tem medo, ele tem medo, porque ele sabe que Deus é poderoso e venceu ele no Calvário. Ele sabe que a derrota dele está pronta, está escrito na Bíblia. E a vitória nossa é certa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é certa. Aleluia. E começa a tirar todas as coisas, talvez ansiedade, tentações, e tudo aquilo vai saindo. Aleluia. E o que acontece, será? Quando você vence, à medida que você a vence, o Espírito Santo toma o seu lugar. À medida que nós vencemos, vai tirando todas essas coisas, o Espírito Santo vê que nós estamos livres, limpos. Ele fala: agora é hora de eu habitar, é hora de eu trabalhar nessa vida, nessa alma, é hora de mudança aqui nessa casa. Quando nós tiramos tudo dentro de casa, fazemos aquela limpeza, é hora do Espírito Santo entrar e começar a operar maravilhas. Aquilo que nós não temos alcançado, talvez, por causa dessas coisas. Então, quando sai, você tira todas essas coisas, o Espírito Santo, agora é hora de operar, é hora de eu curar ele, ela, é hora da libertação chegar agora. Ele está preparado, ela está preparada. Aleluia. Ele toma o seu lugar. Você sabe de uma coisa? O profeta pergunta: se você tiver uma má tentação de algo que não está certo, vença aquela coisa algumas vezes e observe se o seu testemunho não floresce quanto àquilo. Começa a florescer, você vê vitória, você vê mudança, a nossa vida começa a frutificar, você começa só a ganhar e nada a perder, só a ganhar. E você: por que eu estou sendo tão abençoado? Foi mudança, teve que haver mudança.
E você sente aquele ardor no seu coração, algo novo, é o Espírito Santo trabalhando. É o Espírito Santo trabalhando. E as coisas boas começam a florescer. E você começa a crescer. Você começa a erguer a cabeça, levantar, como aquele lírio quando vai quebrando aqueles torrões. E você sobe. Você só tem a crescer, irmão. Veja Sansão, ele fala aqui no parágrafo 44. Quando ele encontrou, o leão correu para matá-lo. E ele matou o leão quando o poder de Deus veio sobre ele. Então não foi Sansão, não foi aquelas trancinhas, não. Foi o poder de Deus sobre ele para vencer. Isso mostra que nós não vencemos nada sem ele, irmãos. Nós não conseguimos vencer nada sem ele. Temos que ter a presença de Deus para vencer todas as coisas. Isso mostra o quanto nós somos tão pequenos e mostra quanto ele é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. Esse Deus que nós amamos, que nós servimos, o matou com a sua mão vazia. Está vendo? Com a sua mão vazia. Provavelmente separou as suas mandíbulas. Um pequenino, insignificante, sujeito de cabelos encaracolados, mais ou menos desta altura. Pequeno sujeito de aparência esquelética na rua. Isso mostra quanto nós somos tão pequenos. E o quanto pequenos que nós devemos ser, em humildade. Temos que ser humildes, irmãos, para nós ser grande, para nós ser alguma coisa. Humildade. Temos que descer, que rebaixar para que ele cresça, diminuir para que ele cresça em nós. Tira todo o ego de você, todo eu. E aquelas 7 trancinhas penduradas ali na sua cabeça como um pequeno efeminado. E ele não passava de um pequeno efeminado, até que o Espírito de Deus veio sobre ele. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, acontece tantas coisas maravilhosas. Coisas que nós olhamos assim, o que está acontecendo? Eu não tenho condição de vencer isto. E você vê que é o Espírito Santo de Deus em você, em sua família. Talvez alguma luta, eu não dou conta, algum trabalho que você está fazendo algo e você talvez tem medo e o medo começa a travar e logo você vê aquilo acontecendo e você fala, foi Deus. É Deus. É somente Deus, não é eu, é Deus. 45. Agora não seria difícil crer que um grande, forte, gigante pudesse matar um leão com suas mãos, o profeta fala. Não seria difícil crer, você ver um gigante matando aquele leão. Você acreditava, foi ele, foi a força daquele gigante, é grande. Eu creio que ele poderia fazê-lo, o gigante poderia matar aquele leão. O profeta fala aqui, eu creio. Mas o engraçado da coisa foi que quem o fez foi esse sujeitinho, com o poder do Deus poderoso, com a presença do Deus. Ele faz de pessoas pequenas serem grandes, irmãos, de pessoas fracas serem fortes, de pessoas insignificantes ser significantes, de pessoas sujas lá no mundo, perdidas, sem valor para o mundo, salvas, filhos de Deus, santos na presença de Deus. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele matou o leão, e o jogou do outro lado, e as abelhas construíram sua colmeia ali, e Sansão, o mel mais doce que ele havia comido, vindo das carcaças daquele leão morto, correto?
Por quê? Ele venceu com o poder de Deus. Com o poder de Deus. E podemos ver Sansão ali, tomando aquele mel ali, e ali regozijando, comemorando a vitória ali. Eu venci, foi Deus que me deu essa força. Comemore a tua vitória e agora você já venceu. Fala para Satanás, Satanás, eu sou mais que vencedor. Somos mais que vencedores. E o profeta fala assim, no 47 aqui dessa mensagem, Atos do Espírito Santo: e se você tem algo de onde você deseja comer algum mel doce, vença aquilo com o poder de Deus, certo? Veja quão bom é. Oh, que coisa, pense, talvez você tenha sido um bêbado e assim, todas as vezes você sente cheiro de uísque, de cerveja ou algo, você deseja beber. Volte aquele desejo talvez de tornar a beber. Vença isso pelo poder de Deus. Não deixe esse algo vencer você, mas vence esse algo com o poder de Deus. Vence essa tentação aí agora. Tem te perturbado, todos os dias tem te tentado. Seja através do celular, nas redes sociais, talvez no trabalho, algum companheiro ou companheira de trabalho. Vença isso agora em nome de Jesus Cristo. Vença isso pelo poder de Deus e passe por aquilo uma vez. E veja que sentimento você tem no seu coração quando tudo estiver morto, acabado, então tudo terminado. Oh, que coisa extraía daquilo, aquele doce mel. Você poder extrair depois e dizer: Deus me ajudou a vencer tal tentação. Nunca fale, irmão, eu consegui vencer. Não, Deus ajudou a mim vencer. Deus venceu por mim. Deus venceu por você. Aleluia. Agora aquelas pessoas realmente venceram. No dia de Pentecoste, todas elas se encheram do Espírito Santo. Os poderes de Deus estavam sobre elas. Elas tinham os dons que lhes foram dados para falar em línguas e tudo mais. Eles simplesmente estavam tendo um maravilhoso tempo e a igreja estava em fogo. Quando você entra, irmão, quando o Espírito Santo entra em você, há uma chama de fogo ardendo. Você não consegue ficar quieto, você glorifica, você pula. Você exalta o nome do Senhor, você começa a pregar, você começa a falar de Jesus. É Deus dentro de você. A presença de Deus não deixa você ficar quieto, escondendo Ele dentro, mas você tem que expor para as pessoas. É o desejo seu, é ir à igreja, é louvar, é ouvir Deus falar, é glorificar. Agora eu me aproximei de outro pequeno ponto de vista aqui, de Estevão. Durante esse tempo, até eu voltar para o meu texto original novamente, se eu puder, observe, ali está um homem chamado Estevão. Ele não era um dos apóstolos, não, ele não era, ele era apenas um diácono. Mas ó, irmão, ele tinha algo em seu coração. Ele não podia ficar quieto, o profeta fala. Era algo dentro do coração dele que ele não podia ficar quieto. Esta é a maneira que todo homem fica quando ele recebe isto no seu coração. É o poço artesiano, algo borbulhando, jorrando de dentro para fora. Deus começa a trabalhar. Você não consegue ficar parado. Não fique parado, irmãos.
comece a falar, comece a cantar nas tribulações. Os maiores hinos e poesias foram vistos nas tribulações, escritos, ali cantaram através de vitória. Talvez você fala, não, é ali onde eu tenho que trazer tristeza, ali é onde você deve trazer alegria, trazer vitória. Simplesmente não pôde suportar, ele tem que contar para alguém. É você tem que contar para alguém. Deus me salvou, Deus me perdoou, Deus me deu a salvação de graça. Você não quer? E você começa a falar para as pessoas, você não quer? Deus me deu, Ele te dá também. Aleluia. E aqui estavam eles fora na rua, tendo um reavivamento e simplesmente tendo um tempo glorioso. Nós temos esse tempo glorioso, você tem que ter todos os dias. Talvez nós queremos ter esse tempo glorioso somente na igreja. Não. Ora, isto foi como um incêndio em cada casa, como um vento forte. Você simplesmente não conseguiria apagá-lo, isso é tudo. O diabo não consegue apagar a chama que Deus coloca em teu coração. Não consegue não, porque foi Deus que colocou, irmão. Nós temos que entender isso, foi Deus que colocou. Então não há como o diabo apagar. Ele é maravilhoso. O profeta fala, isso é tudo. Então eles o apanharam na rua, o levaram para a corte do Sinédrio. Disseram, irmão, nós prenderemos esse sujeito, pararemos com todo aquele fanatismo. E eles colocaram na cadeia até de manhã. A corte do Sinédrio se reuniu, talvez 500.000 de pessoas, o profeta fala aqui ou mais, agora o tanto de pessoas. Quantas pessoas se reuniu ali? Eles empurraram o pequeno Estevão ali para fora. Mas quando ele saiu, irmão, ele apareceu, sua face brilhava como a de um anjo. Será que ali era a face de Estevão? Será? Será que ali não estava a presença do sobrenatural? É claro que estava. Brilhava ali. Pedra sobre ele, sendo espancado por pedras jogados ali. E quanto mais isso, ele o adorava, ele estava alegre, ele estava confiante. Deus adormeceu ele ali, ele não sentiu nada ali não. Irmão, eu não o imagino brilhando como uma luz, o profeta fala, mas ele brilhava com postura, sabia a respeito do que estava falando. Nós temos que saber a respeito do que nós estamos falando, do que nós estamos crendo, do que nós bebemos aqui, comemos aqui espiritualmente falando. Eu me alimento de uma palavra verdadeira. E eu sei do que eu estou alimentando. E você fala, eu sei do que eu estou falando para você, pregando. Eu sei no quem eu tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Eu não imagino um anjo que estivesse talvez brilhando, uma luz ou algo brilhando, mas isto significa que ele brilhava com aquilo, que ele entendia a respeito do que falava. E a Bíblia diz que ele tinha ousadia. Ousadia nós temos que ter de falar de Jesus, falar do seu grande amor por nós, a grande salvação que ele nos deu. Saiu dali firme e diz, firme, irmãos. Aqui não falou cambaleando,
caindo. Não, saiu dali firme, vibrando, glorificando. Eu estou contigo, Senhor, então esteja em mim, porque sempre vou estar contigo. Faça das minhas fraquezas forças, faça da minha tristeza alegria, faça do meu desânimo ânimo. Aleluia. Vós, homens de Israel, sozinho, como um cordeiro no meio de 10.000 lobos faminto, rangendo os dentes por sangue, disse: vós, homens de Israel, e todos vós da Judeia, e assim por diante, paz, que isto lhe seja notório: o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais apareceu para Abraão, o tirou da Caldeia, deu-lhe a promessa dessa terra. Nós estamos nessa promessa, somos sementes de Abraão, e trouxe em Jesus Cristo, qual vós através de mãos ímpias crucificaram e mataram. E quando ele terminou de dizer aquilo, ele disse: ó vós de dura cerviz, incircunciosos de coração e ouvindo, sempre resistiu o Espírito Santo, como vossos pais fizeram, assim fazeis. Ó que coisa! Aí o profeta fala assim, ó: eu gostaria de ouvir aquele sermão em uma gravação. O profeta desejou estar ali para gravar, ficar ouvindo aquele sermão. Ali quando Estevão estava ali pregando: vós de dura cerviz, incircunciosos de coração e ouvidos, sempre resistiu o Espírito Santo, como vossos pais fizeram, também fazeis. Irmão, aquilo não poupou nenhum soco. Aí o profeta pergunta aqui: poupou? Claro que não. Ele sabia que seu sangue seria derramado daquele jeito, mas ele estava firme. Ele sabia o que iria acontecer com ele, mas ele estava firme. Seja o que for que acontecer em sua vida, mas esteja firme. Não largue a cruz não por nada. Não corte a tua cruz por nada. A Bíblia diz: ele era um homem cheio. Aí o profeta fala: cheio de quê? Cheio de quê, irmão? Aí ele pergunta: que cheio de tolices? Não, Senhor. Cheio de teologia? Não, Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Esteja cheio do Espírito Santo e você vence tudo. Aleluia. E ali é onde todas essas grandes, boas qualidades vão por terra, porque ele estava cheio. O mundo havia sido tirado e o Espírito Santo estava nele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Oh, pará-lo? O profeta pergunta: pará-lo? Quem poderia parar ele ali? Ninguém poderia parar Estevão. Ninguém pode parar um filho de Deus que está posicionado na palavra. Essa bola de fogo dentro do coração e começa a arder. Aleluia, glória a Deus. Ninguém podia pará-lo, você não poderia fazê-lo. Não havia como pará-lo. Ele estava ardendo, irmão. O profeta fala: ele estava ardendo, irmão. Ele tinha que pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho e fez milagres e sinais. Milagres e sinais. E após algum tempo, quando eles rangiam os dentes para ele, tiraram da corte, o levaram para fora e o mataram. E ele jogava torrões e pedras nele, esmagando-o até a morte. Ali de pé estava Paulo testemunhando aquilo. E Paulo olhou e viu Estevão morrendo. Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus se abrirem. Ele estava vendo os céus se abrirem. Vejo os céus abertos e Jesus de pé à destra de Deus.
Paulo olhou assim para baixo. Eu imagino que ele coçou sua cabeça ali e pensou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. E dormiu nos braços de Deus acalentado. Por quê? Daquela hora em diante ele não sentiu mais nenhuma pedrada, estava adormecido. Deus o adormeceu, Deus o acalentou, fazendo dormir em seus braços. Como é gostoso dormir nos braços do Senhor. Exatamente como a mãe faria com seu bebê a quem está amamentando. Deus o levou para o seio de Cristo, para o trono de Deus, no além, onde Ele está em paz, contando entre os mártires, com uma coroa de Marte ali, nesta noite, imortal, entre os homens, aquele foi Estevão, cheio do Espírito Santo, correto, os torrões, as grandes pedras, enquanto acertava a sua cabeça, aqueles apenas fizeram com que ele perdesse o sentido. Deus o embalou para dormir. A Bíblia nunca diz que ele morreu, a Bíblia diz ele adormeceu. Amém? Esta é a forma que os cristãos morrem. Cristão tem vida eterna, adormece na presença de Deus e a sua alma vai para Deus, está com Deus. Nós estamos aqui nessa noite para isso, servindo a Deus e esperando pela tua volta, a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Vamos dizer todos, graças a Deus, Ele tem nos abençoado. Aos irmãos que participam conosco através da internet, nosso boa noite, que Deus vos abençoe. São aproximadamente 186 irmãos. No estado aqui da Bahia, em Andaraí, irmão Heloísio Ferreira. Em Barra da Estiva, irmão Jorge e a irmã Ildete. Em Bom Jesus da Lapa, o irmão Fred, com toda a sua família. Em Brejinho das Ametista, toda a igreja. Em Cacolé, a irmã Marcolina, o irmão João, a irmã Judite e o irmão Wander. Aqui mesmo em Caesté, a irmã Alice, irmão Manuel, a irmã Inês e o irmão William. Em Guanambi, a irmã Jeane, o irmão João Pedro, o irmão Luiz, a irmã Célia, irmão Rodrigo, irmão Rony e toda a igreja. Em Itabuna, o irmão Beto, a irmã Mena, irmão Joaquim, o irmão Daniel, a irmã Talita Rocha, a irmã Maria José e o irmão Josemar Matos com toda a sua família. Em Jacaraci, o pastor Francisco e seus familiares. Um abraço fraternal em nome do pastor, bem-vindo ao pastor Francisco. Em Maniaçu, a irmã Edinaura Oliveira. Em Maracás, a irmã Rita de Cássia. Em Palmas de Monte Alto, o irmão Milton e a irmã Creuza. Em Pé de Serra, o irmão Manuel Vieira com toda a sua família. No estado do Goiás, em Goiânia, o irmão Janisson Oliveira. Em Novo Gama, o irmão Cícero de Sá. Em Senador Canedo, a irmã Ana Késia. No estado de Minas Gerais, em Montes Claros, a irmã Terezinha Gomes. No estado do Piauí, Água Branca, a irmã Elisângela Veloso. E no estado de São Paulo, Taboão da Serra, a irmã Maria Aparecida. E fora do Brasil, na Alemanha, a irmã Selenita nos acompanha. Nós vamos levantar nossas mãos e dizer: Deus vos abençoe, que Deus vos abençoe, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui pedidos de oração pela irmã Lucinéia e família, ali em Guanambi, e também pelo pastor Josemar Prachedes e toda a sua família,
pela perda da sua mãe. Nós vamos orar, vamos nos colocar de pé. Tem aqui um pedido de oração para o irmão Julimar, que completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe-o ricamente. Graças a Deus, Deus abençoe o irmão Julimar, ele que completou mais um ano de vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nós te agradecemos a Ti, Jesus, por todas as bênçãos derramadas em nosso meio, ó Pai, pela palavra que veio a nós, Jesus. Como é gratificante sentar aqui nesses bancos, Senhor, parar um minutinho para ouvir a Sua palavra, Jesus. É gostoso demais, Senhor, sentir a Sua presença, sentir essa atmosfera celestial em torno do povo, Jesus. É glorioso, Jesus amado, que o Senhor possa, Jesus, sempre falar aos nossos corações, Pai, que ao entrarmos por esta porta, Senhor, ó Deus, que possamos sentir a Tua presença no nosso meio, ó Pai, que o Senhor derrama o Seu poder, derrama o Espírito Santo no meio da congregação, ó Pai, das igrejas, dos irmãos nos seus lares, que parem um minutinho para dar ouvidos à Sua palavra, Senhor, que possa sentir também essa atmosfera celestial, ó Pai, que vem dos céus, que vem do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. É bom demais, Jesus. Não há nada, Senhor Jesus, que se compara a ser um eleito, a ser um salvo, a ser um filho e uma filha de Deus, ó Pai. Não há nada que se compara a isto, Jesus. Isto é tudo para nós, ó Deus amado. E nós só temos é que te agradecer, ó Pai. Ó Deus, esses pedidos de orações aqui, Senhor, em prol da irmã Lucinéia, sua família, o pastor Josemar, o irmão Julimar aqui, Senhor, nós incluímos o nosso pastor Bem-vindo também, ó Pai, que o Senhor vá de encontro às necessidades de cada um deles, ó Pai, leve a cura, leve a libertação, leve ânimo, leve força, coragem, cura-os nesta noite, ó Pai, transforma suas vidas, ó Deus, coroa de bênção a vida de cada um deles, ó Pai. Também, ó Deus, as igrejas, famílias, irmãos, irmãs que participaram conosco aqui, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Leve chuva de bênçãos sobre os seus lares, ó Pai. Abençoe nós que ficamos aqui, os irmãos que não podem estar aqui nesta noite. Que o Senhor leve o efeito desta reunião sobre eles, ó Pai. Abençoando o irmão Geandro, sua família, Senhor, seu lar, seu trabalho, Jesus. Que o Senhor cela de bênçãos suas vidas nesta hora, ó Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Antes de sairmos, irmão, de nos despedirmos, nós convidamos os irmãos a estar aqui conosco. Você que deseja nos fazer uma visita, venha e conheça esta mensagem tão poderosa. Nós estamos aqui em Caetité, no bairro Buenos Aires, na rua Manuel Monteiro, número 127, próximo a Caetité Turismo. A nossa página na internet é www.tabernaculodafé.caetité.com.br. O nosso canal no YouTube é Tabernáculo da Fé Caetité. Lá você encontra o nosso número de telefone e se você deseja conhecer a mensagem, entra em contato conosco e nós estaremos aí instruindo você a procurar um pastor que esteja mais próximo de ti. Faça-nos uma visita ou entre em contato conosco e que Deus vos abençoe no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade, a irmã na Alemanha, a irmã Selenita, continue conosco. Os nossos cultos ao vivo aqui são às terças-feiras e aos domingos à noite. A partir das 19 horas já estamos ao vivo aqui com a nossa programação. Deus vos abençoe. Aos nossos irmãos, boa noite com Jesus.
Deus age na hora certa, nunca deixa nada por fazer. O Deus que faz cerrar o céu é o mesmo Deus que faz chover. Deus tem olhos para todos, de ninguém ele faz distinção. O Deus que hoje cuida de mim é o mesmo Deus que cuidou de Abraão. Meu Deus, é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno, porém com ele o pequeno cresce. Protege os seus, mas cobra caro de quem dele zomba. Usa um só homem, mata outros 1000. Usa um menino e o gigante tomba. Faz fluir água da rocha, mata a sede de quem quer beber. Faz cair fogo do céu, se sacrifício lhe oferecer. Deus exalta os humildes, pois grandes coisas já fez por mim. Mas humilha os soberbos, fez até um rei comer capim. Meu Deus, é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno,